Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar de recria e engorda. Bom, vamos inicialmente para a recria. Fase de recria, então. Então, o que é a fase de recria? É a fase que compreende o pós-desmame até a entrada da fase de engorda. Então, é desde o bezerro, né, desmamado, até ele ter o peso suficiente para entrar na fase de engorda. Então, qual que é o objetivo principal da fase de recria? É desenvolver o animal para que ele possa expressar ao máximo o seu potencial genético. E assim ele toma forma com estrutura e ganha de peso no menor tempo possível. Correto? Então, nesse sentido, a gente tem mais ou menos uma tabelinha de que nós devemos colocar aí no bezerro, fazer ele engordar cerca de 7 arrobas na fase de recria, correto? Então, esse é um dos objetivos da recria. Mas, quanto menor o tempo que esse bezerro, né, que esse animal passar aí, esse animal desmamado passar na fase de recria, mais eficiente está sendo o meu sistema produtivo. É uma fase muito importante, porque ela antecipa a engorda, né? É uma fase pré-engorda. E se o animal não se desenvolve bem nessa fase, a engorda vai ser prejudicada. Então, a engorda vai depender dos cuidados da alimentação que eu vou fornecer na fase de recria. Então, é sempre bom a gente entender que, apesar da bovinocultura de corte ser dividido em fases de criações diferentes, né? A cria, a recria e engorda, uma fase depende do desenvolvimento adequado da fase anterior. Então, nós não conseguimos ter um bezerro bem, bem nutrido, né? Com qualidade para poder entrar na fase de recria, se eu não cuidei bem dele na fase de cria. Se ele passou por doenças ou por distúrbios nutricionais. Do mesmo modo, a fase de engorda depende do desenvolvimento da fase de recria, da fase de que eu vou, né, inserir ali uma alimentação. Esse animal já vai passar por um estresse da desmama, né? Eu já comentei isso com vocês, a dificuldade que o animal tem de se desvincular da mãe dele. Então, é uma fase muito importante, assim como as outras fases. Nesse ciclo, né, esse período de fase de recria, ele tem uma duração média de 2 anos, no caso aqui, né, 24 meses no Brasil. E quando ele é bem executado, né, ele conta aí com pasto de qualidade e suplementação. Eu gostaria que vocês já começassem a imaginar e a gravar. Bom, se minha fase de cria vai ser em torno de 7 meses, né? Eu tenho que colocar 7 arrobas, de 6 a 7 arrobas nesse animal. Esse animal, quando ele entra na fase de recria, eu colocando mais 7 arrobas em 24 meses, é muito tempo. A gente sabe que a fase de recria é um pouco complicada, porque o animal ainda está se adaptando, né? Mas, ainda assim, eu tenho condições de encurtar esse período. 24 meses é muito tempo, isso só na fase de recria, exceto a engorda, né? Ainda tem a engorda. E aí a gente tem animais com mais de 3, 4 anos no Brasil. Por isso que nosso sistema de produção de bovino de corte, de carne em geral, ele é ineficiente, porque esse animal fica muito tempo no pasto. Bom,
O objetivo aqui é garantir ganhos elevados e antecipar a nova fase, né, que é a fase de engorda. Entretanto, se existe o abandono, se eu não me importo com essa fase de recria, o animal ele perde qualidade de carcaça e acumula prejuízos de serem difíceis de ser recuperados. Lembra que eu falei? Quanto maior o tempo desse animal no meu sistema de produção, mais custos eu vou ter com esse animal. É prejuízo. O pecuarista não percebe, porque a fase de recria, geralmente, ela não tem muito retorno financeiro imediato, né? A não ser quando esse produtor rural vende os animais à fase de recria, por exemplo, um confinamento, para alguém que vai confinar. Mas tem essa cultura de abandono da fase de recria por ser uma fase intermediária. Entretanto, se a gente consegue trabalhar bem na fase de recria, a gente antecipa o abate desse animal, consegue colocar mais peso, a qualidade da carne melhora, porque o animal vai passar menos tempo no meu sistema de produção, ele vai se movimentar menos, e quanto menos ele se movimenta, quanto mais novo ele é, né? A gente sabe que a carne é melhor, a qualidade da carne é melhor. Eu vou ter um melhor acabamento de carcaça em termos de gordura, de produção de carne e de formação dos ossos. Então, se eu trabalhar bem a recria, o meu retorno aí é certo, sabe? A não ser que o preço da arroba esteja aí defasado. No entanto, é possível reduzir esse período de 24 meses de 12 a 15 meses. Tem sistemas de produção que conseguem reduzir ainda mais. Mas aqui é um objetivo que nós conseguimos alcançar com pequenas estratégias, né? Sem requerer muitos gastos. Então, nós conseguimos diminuir a fase de recria de 24 meses de 12 a 15 meses. Inclusive, 12 meses é muito possível. Tá? E assim, a gente aumenta muito as chances de retorno ao produtor. Ele consegue ter o resultado mais rápido, principalmente aquele produtor que trabalha com o ciclo completo, a cria, a recria e a engorda, né? A gente consegue ter esse retorno mais rápido. Mas então como, professora? Como que eu vou conseguir diminuir esse período de recria, fornecendo uma alimentação adequada para o meu animal, fornecendo um manejo adequado e colocar ele mais rápido na fase de engorda? Nós temos algumas estratégias. São 6 estratégias. Bom, nós vamos trabalhar o manejo adequado na fase de cria, cuidar para que as fêmeas retornem à reprodução mais cedo, suplementar adequadamente, cuidar do pasto adequadamente, fazer a seleção genética adequada também e manter sempre o controle e a gestão dos índices zootécnicos e econômicos. Então, vamos lá, um por um. Então, cuidados com o bezerro. Por que é essencialmente importante cuidar desses animais, dos bezerros, né? Os bezerros ainda são os animais que estão mamando, né? Os animais da fase de cria. Lembra que eu falei com vocês? Uma fase sempre depende da fase anterior para que esta ocorra adequadamente e eu tenha bons ganhos, correto? Então, aqui, se eu manejo bem os meus animais, os meus vizinhos, se eu garanto lá, né, as estratégias, as medidas pós-nascimento, garantir o consumo do colostro, cura de umbigo, mochação, vacinação, controle de endo e ectoparasitas, suplementação com creep feeding, realizar a desmama adequada, se eu cuido de tudo isso da minha primeira fase, esse bezerro, ele vai chegar em 7 arrobas, com 7 meses, muito fácil. Ele consegue chegar. Ele consegue chegar saudável. E se ele consegue chegar saudável, significa que ele está apto a entrar na fase de recria de modo adequado.
ele vai perder um pouco de peso nos primeiros dias, ou até no primeiro mês, né? Pode estender até por um mês, devido ao estresse da separação da mãe. Mas ele consegue se recuperar rápido se ele entrar um animal bem nutrido, né? Bem saudável, um garrote bem nutrido, saudável. E aí a gente tem que garantir os cuidados da fase anterior para que a recria seja adequada. Qual o outro parâmetro, estratégia que eu utilizo para poder garantir que minha recria seja reduzida, né? O tempo de recria seja reduzido? Cuidar bem para que as fêmeas retornem à reprodução mais cedo. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que animais, quanto mais tempo o animal fica do meu sistema de produção é prejuízo? E, um, e uma das né, das fontes de rentabilidade da bovinocultura de corte é a reprodução, as fêmeas estarem aptas à reprodução. Bom, quanto mais cedo essas fêmeas se reproduzem, quanto mais cedo elas entram em reprodução, ou seja, se eu estou conseguindo bater aquela meta lá de um bezerro ao ano, significa que essas fêmeas estão entrando de modo adequado, com saúde, bem nutrida na fase de reprodução delas. Gente, anotem isso e eu espero que vocês nunca mais esqueçam na vida de vocês. Sempre quando vocês pensarem, isso é tanto gado de corte quanto gado de leite. Vaca seca é prejuízo. Vaca seca na fazenda, durante muito tempo, é prejuízo. O que é essa vaca seca, professora? É quando o bezerro já desmamou e ela está demorando a entrar no ciclo reprodutivo. Lembra que aqui nós fizemos uma continha lá na última aula, né, do YouTube, que eu falei para vocês, assim, que esse período entre ela desmamar o bezerro e ela emprenhar novamente na bovinocultura de corte em torno de 3 a 4 meses, se eu estendo esse período, que é o período seco, que é a vaca seca, né, se eu estendo ele acima de 4 meses, é prejuízo para o meu bolso. Significa que esse animal ele não está recebendo a nutrição adequada, está havendo algum problema no meu sistema de produção, beleza? Então, quanto mais cedo esses animais, essas fêmeas entrarem na produção, melhor. Mas, professora, tem uma fêmea lá na minha fazenda que não tem jeito, a gente dá comida, a gente dá tudo, garante a saúde dela, mas ela demora em mais, dá trabalho demais. Gente, é gancho. A solução para esse tipo de animal é gancho, né? É abate. Então, eu tenho que ver, separar ali, esse mês, né? Esse ano. Ó, eu tive problema com tais e tais fêmeas. Então, vamos bora tentar vender essas fêmeas aí no período chuvoso, né? No início da época chuvosa, onde eu tenho um pico maior no preço da carne também, a partir de novembro, outubro, novembro para frente. Então, traça essa estratégia. Se ela se estender demais, esse período seco é prejuízo. Então, é duas opções. A vaca pariu, ela é boa para reprodução, então vamos cuidar dela para ela entrar de novo no ciclo reprodutivo. Ela não foi boa, ó, gancho, abate. Vamos pôr um pouquinho mais de peso nela aí e esperar até o período das águas, né, da chuva, já que ela pariu na seca, né? Vocês lembram que os bezerros, né, vão nascer, pariu na seca, não, pariu nas águas. Vocês lembram que os bezerros vão nascer nas águas, né? Então, se esse animal não está sendo bom, no próximo período das águas, é certo levar ela para o abate, ou até antecipar isso aí, se possível. Suplementação. Garantir adequadamente a suplementação desses animais, né? E o que é essa suplementação? É o fornecimento de nutrientes que o pasto, né, não dá conta de fornecer. Então, o pasto é a comida base. A gente lembra sempre que o nosso sistema de produção de bovino de corte no Brasil é a pasto. O pasto é sempre a comida mais barata. Nós vamos falar dele mais na frente. Mas eu entro com suplementos, né? Esses suplementos podem ser energéticos, fornecendo energia, podem fornecer energia e proteína, podem fornecer minerais.
Então, eu fazer a suplementação adequada, eu garanto que esse animal consiga atingir esses 7 arrobas na fase de recria mais rápido. Vocês entendem isso? E o sistema dele gira mais rápido. Consequentemente, uma das coisas que eu acho que vocês não sabem é que quando a gente suplementa, a gente melhora a qualidade da carcaça desses animais. A carcaça fica mais bem acabada. O que é isso? A deposição de gordura é melhor. A gente melhora a gordura intramuscular, né, e intermuscular, que a gente chama de marmoreio. A carne fica mais macia, mais suculenta. Então, a suplementação tem uma série de vantagens, mas a principal, né, é encurtar esse período aí, tanto na recria, né? Na cria, na fase de cria também, quando eu forneço tripsida. Mas aqui a suplementação é fundamental, porque ela vai desenvolver melhor também o rumen do animal. Então, se o rumen do animal estiver mais bem desenvolvido, ele consegue aproveitar melhor o pasto. Vocês entendem isso? Ele consegue aproveitar melhor a pastagem que está comendo. Então, é de fundamental importância a gente entrar com estratégia de suplementação. Quando eu falar de suplementação, eu vou estar sempre falando de proteína ou de proteína de energia, beleza? Depois nós vamos entender melhor esse conceito. Quando eu falo de minerais, gente, minerais não é suplementação, não. A gente tem que fornecer sal mineral para os animais. Seja ele estando a pasto, seja ele estando em confinamento, seja ele estando num sistema com suplementação proteica ou energética. Mineral é via de regra, da mesma forma que a gente oferece água para os animais, que a gente oferece o pasto, a forragem, a gente também oferece mineral. Cuidados com o pasto. Bom, já entra aqui também, né? Tem a ver com o tópico anterior. Quando eu cuido adequadamente do meu pasto, eu dou condição para que a forrageira que ali está crescendo consiga expressar seu máximo potencial produtivo e assim esses animais conseguem comer um pasto adequado e o pasto consegue fornecer, né, os nutrientes que esses animais precisam. Uma outra coisa que eu consigo, quando eu manejo bem adequadamente o meu pasto, é fornecer alimentos o ano inteiro. Lembra que na nossa aula do WhatsApp eu falei para vocês da diferença da seca e das águas? Que no período das águas as forragens crescem, as plantas crescem por causa de água e temperatura. E no período seco, né, que se concentra especialmente no inverno, na nossa região, essa forragem ela tem uma maior dificuldade de crescer, porque ainda que ela tenha água, ainda que eu forneça água por meio de irrigação, as temperaturas não atingem as temperaturas adequadas para o crescimento. E assim, nós temos uma época de muita oferta de forragem, que é o período chuvoso, e uma época de baixa oferta de forragem. Só para vocês terem noção, essa diferença de período seco e chuvoso diminui a produção de forragem até 80%. Então, por exemplo, assim, eu tenho 100% de produção de forragem no período chuvoso. No período seco, eu só vou ter 20% da forragem. Agora, vocês imaginam um animal comendo só pasto, né? Vamos fazer uma conta aí, na bovinocultura de corte, é mais ou menos um animal por hectare. Agora, vocês imaginem esse animal comendo só forragem, eu não suplementando esse animal, não fornecendo proteína nem energia, e também não manejando o pasto. Vai virar um boi safona. Engorda nas águas, emagrece na seca, não é? Então, justamente por isso que a gente faz os tratos culturais com a pastagem. É importante a gente encarar a nossa forrageira, né, a planta do sistema de pastagem, como uma cultura, assim como eu cuido do milho, como eu cuido do sorgo, como eu cuido da soja. Aqui também é uma cultura, é uma planta, requer nutrientes, requer tratado do solo, requer água, requer temperatura.
Então, eu tenho que cuidar adequadamente, né, do pasto para que ele forneça para mim comida o ano inteiro e esse animal não sofra com emagrecer na seca, engordar nas águas e prolongue demais meu sistema de produção aí acima de 23 meses, chegando a 24 ou mais meses, né? Então, para reduzir os 24 meses da recria, reduzir eles para 12, 15 meses, eu preciso cuidar adequadamente do pasto e garantir comida o ano inteiro para o animal, tá? Lembrando que é muito mais fácil eu cuidar do pasto do que fornecer ração para esse animal no coxo. Você sabe por quê? Porque o pasto é mais barato do que a ração. A suplementação, ela não pode entrar como principal alimento aqui quando eu tenho condições de melhoria do meu pasto, porque a ração é mais cara, né? A suplementação, ela entra como um complemento para melhorar o aproveitamento do pasto, da forragem pelo o ruminante, e melhorar o acabamento de carcaça, beleza? Seleção genética. Então, a gente também faz uma seleção genética adequada para encurtar a fase de recria. Como nós fazemos isso? Nós temos aqui dois enfoques principais. O primeiro enfoque é com vistas na habilidade materna e precocidade dos animais, né? Aqui nessa foto. Como assim, professora? Bom, se eu seleciono vacas que tenham boa habilidade materna, cuidam bem das crias, produzem uma adequada quantidade de leite e machos, né, que tenham boa precocidade reprodutiva e fêmeas também que tenham boa precocidade, entram mais rápido no ciclo reprodutivo, eu consigo melhorar minha fase de recria, diminuir, encurtar essa fase. Porque animais que entram mais rápido no ciclo reprodutivo, ainda que eles não participem da reprodução, ainda que eles sejam direcionados para a engorda, eles geralmente crescem mais rápido. Crescem mais rápido, depositam carne mais rápido, depositam gordura e deposição óssea mais rápido. Então, eu busco por essa questão de precocidade sexual, que a gente chama. E também, as fêmeas, quando eu seleciono essas fêmeas, né, com boa habilidade materna, e aqui não podemos confundir habilidade materna com alta produtividade de leite, tá? É diferente. A habilidade materna no gado de corte, a gente busca aquelas vacas mais protetoras, que produzam leite em quantidade suficiente para os animais, em torno de 4 a 5, 6 litros de leite por dia, e sejam boas protetoras, cuidem bem desses animais. Então, a gente sabe que os filhos dessas fêmeas entram na fase de recria mais saudáveis. E outra forma de selecionar também, aqui nós temos uma vaca Nelore, né, com seu bezerro cruzado, Nelore, meio-sangue Nelore, meio-sangue Angus. Aqui eu coloquei, né, o pecuarista, né, colocou o meio-sangue, os Angus, né, que cruzou com ela, os espermatozoides de um macho Angus, Red Angus, para melhorar o acabamento de carcaça. Quando eu melhoro o acabamento de carcaça, esses animais Red Angus, eles têm a tendência de melhorar o rendimento de carcaça. Lembra daquela continha lá das arrobas, o RC? O rendimento de carcaça de Nelore é em torno de 50%. O de Red Angus em torno de 55% até 60%. Ou seja, eles depositam mais carne do que em comparação aos animais Nelore. E quando eu faço um cruzamento meio-sangue aqui, ó, o que eu estou garantindo? Um animal rústico, adaptado às condições climáticas do Brasil, porque puxou isso da mãe, que é uma fêmea Nelore, um animal com alta precocidade sexual, característica dos Red Angus, a gente vai falar sobre isso na aula de raças, e também animal de boa deposição de carcaça. A gente seleciona os animais também, conseguimos melhorar essa fase de recria.
E, por último, não menos importante, creio eu que mais importante de todos, inclusive, acho que deveria até ser a primeira etapa, né, de melhoria da fase de recuo, é controlar os índices zootécnicos e econômicos. O que é isso? Anotar. Nós temos que anotar, gente. A gente tem que anotar animais, quantos animais que pariram, quais são as fêmeas boas, de boa reprodução, as fêmeas que são ruins, quanto tempo meu animal está ficando no meu sistema reprodutivo, quanto que eu estou gastando com suplementação proteica e energética, quanto que eu estou gastando de sal mineral, qual que é o consumo desses animais. A gente precisa melhorar essa questão nas fazendas. É muito difícil a gente contornar essa questão com os pecuaristas. Mas os pecuaristas de verdade, os bons pecuaristas comprometidos com o sistema de produção de gado de corte, eles anotam, eles têm controle de índices zootécnicos econômicos. Não se iludam, vocês vão ter que aprender isso, entendeu? Se um dia vocês forem trabalhar em qualquer sistema produtivo animal, a gente tem que ter o controle dos índices zootécnicos, taxa de mortalidade de bezerros, taxa de desmame, entendeu? Aquela continha lá, um bezerro por ano, né? Intervalo de parto, no caso aqui do nosso gado de corte, 12 a 13 meses, peso dos animais ao desmame, 7 arrobas, peso dos animais à recria, após a recria, mais 7 arrobas, né? Então, no total aí 14 arrobas, pode variar de 13 a 14. Então, a gente tem que ir de encontro aos bons índices zootécnicos, que eu dei uma explicada melhor na nossa segunda aula. Bom, como considerações finais, nós temos que, para que a gente possa conseguir obter melhores resultados, é necessário que todas as fases sejam planejadas, manejadas adequadamente, levando em consideração todos os famosos fatores envolvidos. E aí vai tudo, gente. É o ambiente, a nutrição do animal, o fornecimento de água, a minha mão de obra, a infraestrutura, a genética. Eu tenho que pensar em tudo. Até porque qualquer fase, né, de criação dos animais é um empreendimento. Então, nós temos que visar sempre isso, né? Eu tenho que ter lucro no final. Eu tenho que conseguir colocar peso nesses animais. Então, nessa concepção, nós ficamos por aqui e logo já iniciaremos a explicação da fase de engorda.